Meus cumprimentos. Um tema excepcionalmente bom. Sócrates, o grande filósofo grego. Sócrates viveu de 469 a 399 a.C. Um dos fundadores da filosofia ocidental, é até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através de Platão, Xenofonte e Aristófanes. Os diálogos de Platão seriam o relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado da antiguidade até aos dias de hoje. Através de sua representação nos diálogos de seus estudantes, Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética e da maiêutica. Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética e da maiêutica, ou seja, do parto das ideias. Foi o Sócrates de Platão que fez contribuições importantes e duradouras aos campos da epistemologia e da lógica, e a influência de suas ideias e de seu método continuam a ser importantes alicerces para boa parte dos filósofos ocidentais. Costumava caminhar descalço, pé no chão, não tinha o hábito de tomar banho e amava os livros. Em certas ocasiões parava o que quer que estivesse fazendo, ficava imóvel por horas, meditando sobre algum problema. Desde jovem estudou filosofia, vindo a ser discípulo dos filósofos Anaxágoras e Arquelau, e seu talento logo chamou a atenção. Tanto que foi chamado pela sacerdotisa do templo de Apolo, em Delfos, de o mais sábio de todos os homens. O mais sábio de todos os homens. Não se sabe ao certo qual o trabalho de Sócrates, se é que ele teve outro além da filosofia. De acordo com algumas fontes, Sócrates aprendeu a profissão de oleiro com seu pai. Ou seja, de produzir cerâmica. Então aí, maiêutica. Na obra de Xenofonte, Sócrates aparece declarando que se dedicava àquilo que ele considerava a arte ou ocupação mais importante. Maiêutica, o parto das ideias. Estrabão conta que, após uma derrota ateniense em que Sócrates e Xenofonte haviam perdido seus cavalos, Sócrates encontrou Xenofonte caído no chão e carregou-o por vários estádios, até que a batalha terminou. Eu predico-vos, portanto, a vós juízes, é palavra de Sócrates. Eu predigo-vos, portanto, a vós juízes, que me fazeis morrer, que tereis de sofrer logo após a minha morte um castigo muito mais penoso por Zeus que aquele que me infligis matando-me. Os juízes iam sofrer mais com ele, com a consciência doendo pelo fato de ter matado Sócrates. O castigo muito mais penoso por Zeus que aquele que me infligis matando-me. Acabais de condenar-me na esperança de ficardes livres de dar conta de vossas vidas. Ora, é exatamente o contrário que vos acontecerá, asseguro-vos. Pois se vós pensardes que matando as pessoas impedireis que vos reprovem por viverem mal, estáis em erro. Essa forma de se desembaraçarem daqueles que criticam não é nem muito eficaz, nem muito honrosa. Platão considerou que Sócrates foi condenado por questões evidentemente políticas, questões políticas.
O propósito não era a morte de Sócrates, mas sim afastá-lo de Atenas. E se isso não ocorreu, deveu-se à teimosia do próprio Sócrates. Quando a guerra do Peloponeso estourou, todos os homens entre 15 e 45 de idade foram enviados para lutar, de 15 a 45. Sócrates, pela sua habilidade de fazer as pessoas o seguirem, foi escolhido como um dos generais. Então, o general Sócrates. Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas. Ele ainda é culpado de corromper a juventude. Castigo pedido, a morte. Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado. Dado a ele a chance de se defender dessas acusações, Sócrates mostra toda a sua capacidade de pensamento. Em sua defesa, ele mostra que as acusações eram contraditórias, questionando: como posso não acreditar nos deuses e ao mesmo tempo me unir a eles? Se eu estou com eles, como não acreditar neles? Mesmo assim, o tribunal, constituído por 501 cidadãos, o condenou. Mas não à morte, pois sabiam que se o condenasse à morte, milhares de jovens iriam se revoltar. Condenaram-no a se exilar para sempre. Um exílio eterno. Após receber sua sentença, Sócrates proferiu: vocês me deixam a escolha entre duas coisas. Entre duas coisas. Uma que eu sei ser horrível é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante. Viver sem poder passar meus conhecimentos adiante. Sem ensinar. A outra que eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Entre não poder professar os seus conhecimentos, ensinar os jovens, ele então preferiu o desconhecido, que era a morte. A vida nas dimensões espirituais. Preso durante 30 dias, quer dizer, durante um mês, ele recebeu os seus amigos e conversou com eles, declarando não querer desobedecer às leis da pátria. Sócrates recusava a ajuda dos amigos para fugir. E passou o tempo preparando-se para o passo extremo em palestras espirituais com os amigos. Quer dizer, os últimos dias, os 30 dias, fazendo palestras espirituais com os amigos, ou para os amigos. Sócrates, depois de beber o veneno, que era cicuta, de forma irônica e sarcástica, proferiu suas últimas palavras. Criton: somos devedores de um galo a Asclépio. Pois bem, pagai a minha dívida. Pensai nisso. Então pediu para pagar a dívida da compra de um galo. No Fédon, Sócrates dá razões para crer na imortalidade. Quando Sócrates foi condenado à morte, comentou alegremente que no outro mundo poderia fazer perguntas sem ser condenado a morrer, porque lá, sempre imortal. Quase terminando, sobre reencarnação. Sócrates era reencarnacionista. Sócrates afirmava que as almas, após uma passagem pelo Hades, reino dos mortos, eram novamente levadas ao universo dos seres vivos, no qual experimentavam inúmeras existências por um tempo mais ou menos longo. Então, terminando.
Sócrates, como Jesus Cristo, defendeu seus pensamentos verbalmente, não deixando qualquer escrito. Nem Jesus, nem Sócrates escreveram.